Questão de ordem, senhor presidente. Bom, se vai na fila, já vou falando. Bom, primeiro, saudar os servidores, os inativos, pensionistas que ocupam a Casa do Povo. Essa casa de vocês e vocês são bem-vindos. Não é claque de ninguém, não. É direito de servidores e servidoras públicas. Então, bem-vindos e bem-vindas à Casa do Povo. Uma coisa, senhor presidente, que é importante ser dita aqui, é que esta casa, em seus trabalhos, fez uma CPI do Rio Previdência. Inclusive, eu fui membro dessa CPI e a gente já viu, documentado por essa CPI, presidida de maneira muito responsável pelo deputado Flávio Serafini, que nós tínhamos ali já 17 bilhões de rombo na Previdência. Toda essa lógica de antecipação dos royalties causaram esse rombo. E é importante que a gente fale isso, porque parece que a gente vai ter que aqui chover no molhado sobre o óbvio. O óbvio é, senhor presidente, a crise previdenciária no estado do Rio de Janeiro é um projeto político do governador Cláudio Castro. Ele não está preocupado com os inativos, com os aposentados, aqueles e aquelas que doaram a sua vida inteira para esse Estado. Então, o que esse parlamento pode e deve fazer não é só apoiar quem está aqui hoje lotando as galerias, mas é entender que o Estado do Rio de Janeiro precisa ser altivo e precisa garantir que aqueles que contribuíram para a administração pública sejam ressarcidos de maneira concreta e não diante da dívida que o governador tem com a União, passar a mão no dinheiro daqueles que mais precisam com o Rio Previdência. E aí, senhor presidente, essa crueldade e essa proposta, e já foi dita aqui que é inconstitucional, ela está completamente entranhada de falsas garantias. E é por isso que a gente precisa dessa casa para fazer o debate concreto. A CPI do Rio Previdência foi importante, nós acompanhamos como membro dessa CPI, mas a gente não avança, porque o governador, ora sim e a outra também, tenta prejudicar os aposentados do Estado do Rio de Janeiro. Então é isso, o governador descompatibilizou, descapitalizou o sistema previdenciário em 5 bilhões. Isso é ver aposentado na penúria total. E aí, o que estamos debatendo aqui hoje é uma proposta, obviamente, do próprio governo que deveria dar soluções, mas só apresenta problemas em cima de mais problemas, porque não tem um projeto econômico, financeiro, para tirar o Estado do Rio de Janeiro do abismo financeiro que a gente está colocado. E aí quem sofre é exatamente os inativos, os pensionistas, os aposentados. Então, a proposta, obviamente, tem que, já de antemão, ao nosso ver, senhor presidente, seja pela sua inconstitucionalidade, seja pelo clamor da categoria que faz dessa casa, tem que ser completamente rejeitada por esse plenário. Então fica aqui a nossa aposta na mobilização dos inativos, pensionistas, aposentados do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, servidores, servidoras, pensionistas, inativos, aposentados que se encontram hoje, né, na tribuna da Assembleia Legislativa, a Casa do Povo, e que deve também ser a casa dos servidores e das servidoras públicas que entendem que os seus direitos não podem ser completamente retirados por um governo que não tem responsabilidade fiscal política com a população do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante lembrar que só no ano passado, via decreto, ou seja, na canetada, o governador descapitalizou o sistema previdenciário em 5 bilhões. Essa proposta visa dar legalidade e continuidade a um crime contra os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Isso demonstra também que a crise previdenciária
é um projeto do governo Cláudio Castro, que só retira direitos dos servidores do Estado do Rio de Janeiro. E assistimos também, num passado recente, a mesma lógica contra os servidores públicos. As chamadas antecipações de receitas dos royalties causaram um rombo de mais de 17 bilhões na Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Tudo isso foi documentado na CPI do Rio Previdência, presidida pelo deputado Flávio Serafini, e que pude ser membro efetiva dessa CPI, entendendo a sua importância. E é importante que cabe frisar, até hoje, o governador Cláudio Castro tem que desembolsar bilhões por conta dessas antecipações. E a destinação dos royalties para o pagamento da dívida com a União é de uma crueldade sem precedentes, como nós já dizemos aqui, na história do Estado do Rio de Janeiro. E lembro aqui também da emenda IBSIM, vocês vão lembrar, em 2010, no Congresso, que propôs a redistribuição dos royalties, onde o Rio perderia consideravelmente os seus recursos. E lembro que isso gerou uma mobilização também da sociedade civil, de vários setores, inclusive com passeatas, atos e manifestações públicas de diversas personalidades. Então, o que estamos debatendo aqui hoje é ainda pior do que em 2010 com a emenda IBSIM, porque a proposta vem do próprio governador do Estado, ou seja, o governador não tem vergonha na cara de ser ele próprio a inviabilizar o Estado do Rio de Janeiro, atacando os servidores e as servidoras públicas. E essa crueldade não é apenas na intenção, ela também tem um texto que traz falsas garantias, que a gente já disse aqui, para ludibriar, para enganar os servidores e as servidoras menos atentos. É por isso que a mobilização de vocês é fundamental. E a proposta tenta olhar que existe uma suposta segurança por trás disso, quando não tem. Porque eles afirmam que a retenção só ocorrerá se o Rio Previdência tiver recursos suficientes para as suas obrigações. Mas o que o texto considera suficiente? Alguém sabe o que o texto considera suficiente? Suficiente só na cabeça de um governador que não valoriza os seus funcionários, os seus servidores, que historicamente garantiram que esse Estado funcionasse e a administração pública funcionasse. E não apenas o dinheiro em caixa, mas uma simples previsão de ingresso de receitas ordinárias. Uma previsão que não é um ativo, não é um dinheiro garantido, é apenas uma projeção que pode ser revista. Ou seja, essa é uma brecha criada para descapitalizar e continuar sem qualquer tipo de garantia de pagamento dos servidores e das servidoras, que será trocada de mera esperança de arrecadação futura. O governador quer falar de arrecadação futura quando vem aqui e dá benefícios fiscais, quando não tem qualquer tipo de ação que veja e trabalhe para o Propag ser, inclusive, discutido de maneira concreta por esse governo. Então, o que a gente vê aqui é ainda mais grave, que é quando o governo quer obrigar o Rio Previdência a consumir prioritariamente as contribuições previdenciárias mensais dos servidores ativos. O dinheiro mais fresco, ou seja, o dinheiro de curto prazo, deixando os royalties para serem usados apenas de uma forma complementar. Em outras palavras, o governo força o Rio Previdência a queimar as contribuições mais rapidamente, justamente para garantir que o recurso mais robusto e de longo prazo, os royalties, por exemplo, fique disponível para compensação e pagamento da dívida com a União. É o Tesouro do Estado usando o Rio Previdência como uma ferramenta de gestão da dívida e o servidor ativo pagando a conta duas vezes nesse absurdo que o governador está propondo. Então, este projeto não é sobre compensar os déficits passados, é sobre planejar um colapso futuro da Previdência para resolver um problema fiscal imediato do governador Cláudio Castro.
Então, hoje, o governo nos traz um projeto que não apenas legaliza esse assalto de 5 bilhões realizado por decreto, na canetada, sem nenhuma discussão, mas institucionaliza a compensação de recursos vitais, como os royalties por aportes passados, transformando a Previdência em garantia da dívida com a União. Ou seja, um absurdo. O equilíbrio atuarial não é apenas uma meta secundária, é o dever constitucional do Estado. E a gente precisa lembrar isso ao governador Cláudio Castro. Então, fica aqui o nosso apoio. Tirem, Cláudio Castro, tirem as mãos do futuro da Previdência do Estado do Rio de Janeiro. O futuro e a aposentadoria dos servidores do Rio de Janeiro não são e jamais serão moeda de troca desse governador que não tem o mínimo, a mínima vergonha na cara de entender que o que ele está fazendo é planejando um colapso no Rio Previdência, é inviabilizando a vida dos aposentados, pensionistas e inativos. Então, sigamos na luta. Muito obrigada, presidente. Deputada Renata Souza. Oi, cadê Renato no grupo? Senhor presidente, em respeito a todos os servidores, pensionistas, inativos, aposentados, o meu parecer contrário, acompanhando o parecer do presidente da Comissão de Servidores, Flávio Serafini, que fez uma CPI, fez uma audiência para discutir o tema e que tem muita responsabilidade e compromisso com os servidores do Estado. Obrigada, presidente.